Existe um profissional extremamente estratégico que pode ter ajudado a sua empresa a sair do ponto zero e chegar até onde ela está hoje. Porém, este mesmo profissional pode ser quem vai travar o crescimento da sua empresa. E sabe o pior? Você confia nele. Saber identificar a diferença entre confiança e capacidade técnica pode ser um fator extremamente relevante para mudar o jogo da sua empresa e permitir que ela cresça ou estagná-la em um patamar. Eu já trabalhei em operações que faturavam 120, 50, 40, 20 milhões por ano, em que tinham controles financeiros operacionais. Sabe por quê? Porque o gestor financeiro era o mesmo de quando a empresa faturava 2 milhões por ano. E ele não se inovou, ele não se adequou à necessidade da empresa e o tanto que a empresa cresceu. Neste cenário, o que eu quero trazer para vocês é, vocês precisam saber identificar quando existe um profissional que ele está ocupando um cargo, uma cadeira, porque você confia nele. E isso não é errado. Você pode manter esse profissional. Porém, você não pode deixar ele à frente de uma operação que exige capacidade técnica superior àquilo que ele consegue executar. Para você gerenciar um departamento técnico, você tem que ter capacidade ou de executar, ou de direcionar e treinar as pessoas, ou até mesmo de saber identificar quem são os talentos necessários para fazer aquilo ali rodar. E muitas vezes eu vi empresas onde o gestor bloqueava o crescimento do departamento porque ele não entendia o que era necessário. E é um pouco disso que eu quero trazer aqui para vocês hoje. Eu vou usar como exemplo o gestor financeiro, porque é uma área que eu conheço muito bem. Mas eu já vi isso acontecendo em gestão comercial, em planejamento, em processos, em departamentos de estratégia, de qualidade e diversos outros. A questão é, você precisa visualizar isso e entender como conduzir para definir o momento de substituição ou de agregar mais um profissional na empresa e, quiçá, se o seu problema for gestão financeira, talvez esse vídeo pode te ajudar bastante. Vamos lá, que a gente vai começar do zero, criando essa escada e esse crescimento que o profissional de gestão financeira deve ter, que ele deve acompanhar durante a carreira dele. Vamos lá, qual o primeiro perfil que normalmente os empresários buscam? O primeiro perfil, deixa eu até ampliar isso aqui para ficar melhor para a gente. O primeiro perfil de gestor financeiro é o quê? O operador. Esse operador, um dos principais entregas que ele faz é o quê? O que esse cara faz? Fluxo de caixa. Basicamente, ele garante que o fluxo de caixa da empresa está rodando de forma consistente. Ele também, normalmente, para fazer um bom fluxo de caixa, consegue pelo menos fazer uma gestão básica ali de contas a pagar e a receber. Quer dizer que ele faz uma boa provisão, um bom registro financeiro? Não, mas ele consegue identificar as necessidades da operação, faz um bom controle do contas a pagar e receber, mesmo que não tenha uma classificação eficiente, e ele consegue prever o que ele vai ter de fluxo de caixa nos próximos meses e consegue também, não nos próximos meses, mas pelo menos de curto prazo, e consegue acompanhar o fluxo de caixa realizado. Se você comparar esse profissional, ele é como se fosse o Henry Ford, lá no começo da operação da Ford, onde ele estava na linha de produção. Funcionava? Funcionava. Tinha eficiência? Tinha. Mas à medida que a empresa foi crescendo, aquilo ficou insustentável e teve que ser substituído por processos, por uma esteira de operações que literalmente mudou o mercado de produção, não só de veículos, mas toda a produção industrial com a linha de produção. Mas não quer dizer que ele deveria continuar lá. Ele precisou sair para fazer com que a empresa crescesse e aquilo ali funcionasse sem ele. O segundo nível que eu considero é o gestor financeiro. Esse cara aqui, ele estava preocupado com fluxo de caixa. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Esse cara aqui já está preocupado com a gestão financeira. Ele vai conseguir fazer o fluxo de caixa e todos os contas a pagar, mas ele vai começar a falar de classificação gerencial. Muitos desses, que também estão avançados, dependendo da forma que você olha, vai falar muito o quê? De conta gerencial e centro de custo. Ele quer começar a distribuir os custos da empresa. Ele quer conseguir tirar um relatório e identificar como que esses custos se comportaram, aonde a empresa gasta mais, qual o tipo de despesa que ele poderia, talvez, de alguma forma, propor alguma substituição, alguma troca. Ele começa a olhar para a empresa como uma operação onde ele precisa garantir que está tudo sendo registrado e ele precisa buscar formas de melhorar a performance daquela operação. Muitas das vezes você começa a ver alguém que está começando a caminhar para uma ideia de análise de demonstração de resultado, ele já começou a olhar para uma análise de viabilidade do negócio,
mas ele ainda está ligado muito à operação. Ele garante fluxo de caixa, ele garante quanto você pagar ou quanto você receber e classifica isso e começa, de forma tímida, a fazer análises. Depois, nós temos aquele gestor financeiro que eu chamo ele de controller. Não controller no aspecto de controller pelo cargo, mas sim aquele cara que busca o controle da operação. Então ele passa aqui da fase de classificação gerencial e ele começa a fazer análise e demonstrações. DRE e DFC. Raramente eu vejo um gestor financeiro fazer um balanço patrimonial na gestão financeira. Não é um conceito que eles costumam usar, tá? Aqui eu começo a entender que o financeiro ele não é mais só um repositório de documentação. Ele não é mais só uma visão de que aquela informação que eu gastei em um outro determinado departamento, eu consigo visualizar ela. Não, eu começo a tomar decisões aqui. Então, por exemplo, nesse nível aqui, eu estou pensando assim, quanto que eu gastei e quanto que eu tenho que pagar semana que vem. Nesse nível, eu estou preocupado com o que eu gastei. Quanto que eu estou gastando com cada um desses tipos de despesa? Ou quanto que eu estou recebendo por categoria? Esse cara já começa a analisar, olha, se eu receber tanto, gastar X, eu consigo chegar nesse resultado. Se eu conseguir esse resultado, eu consigo pensar nesse tipo de investimento. Então ele começa a ter uma visão mais ampla da gestão financeira. Vamos continuar diminuindo aqui para a gente ir tentando aproveitar numa página só. Depois aqui, a gente começa a ter um nível de gestor financeiro que eu posso confessar para vocês, que hoje ele é raro. Eu não vi muitos no mercado. Vi poucos que conseguem contemplar todo esse cenário, que é o estrategista. O estrategista, ele tem que preocupar com a análise das demonstrações, mas ele tem que entender, por exemplo, de todo o impacto fiscal na operação. Ele tem que entender se ele definiu um regime tributário especial, se ele transfere a unidade dele de um certo estado para outro, se ele pode, por exemplo, aproveitar créditos de um determinado insumo ou determinada despesa para reduzir a carga tributária, aproveitar de uma lei do bem. Então aqui ele começa a entender os impactos fiscais e principalmente falar de planejamento tributário e financeiro. Esse planejamento, a gente está falando de um planejamento de longo prazo, o quanto que os tributos, o quanto que as decisões começam a impactar no resultado financeiro da empresa. Então esse é o cara que ele já tem uma DRE orientada, uma DFC, já tem um balanço em mãos e ele está analisando aquilo ali. Esse é um nível que eu posso confessar. Eu vi poucas vezes no mercado um profissional com esse nível. Depois do estrategista, esse cara aqui, ele ainda está dando suporte para o time. A gente tem um cara que ele é muito estratégico. Esse cara fica pouco tempo nas empresas, porque ele tem um valor tão grande que ele começa a ser requisitado ou por fundos ou por empresas de captação. Quem é esse cara? Ele é o captador. Ele é o cara que busca alavancagem. Ele é o cara que vai projetar a empresa no crescimento. Aqui a gente tem o que a gente pode chamar de alavancador. E esse cara aqui vai ter vários níveis dele. Por exemplo, você tem um alavancador, o cara que faz a alavanca, que leva o negócio de forma alavancada, ou seja, ele busca capitais para deixar dentro do dinheiro para que esse dinheiro, para que a empresa comece a subir. Então, um cara de relacionamento com o banco. E ele entende toda a parte fiscal e contábil, porque ele vai ter que apresentar esses números. Ele é um cara de análise e ele é um cara de estratégia financeira. Esse cara consegue buscar dinheiro. E esse cara mesmo, ele vai buscando novos níveis. Então, uma coisa é você buscar o dinheiro no banco que você tem relacionamento. Outra coisa é uma linha de crédito especial em uma determinada categoria de banco. Outra coisa é uma linha de crédito, por exemplo, federal, estadual, que gera um certo benefício. Em um outro nível, é uma linha de crédito, por exemplo, internacional. Então, a gente vai tendo etapas aqui de escala desse gestor financeiro. Quando você olha cada um desses cenários aqui, você tem que começar a entender o seguinte: qual o próximo passo que o gestor vai tomar? O que ele vai optar por ter de decisão numa situação dessa? Por exemplo, o operador é um cara que pensa em fluxo de caixa, quanto você pagar e quanto você receber. Se eu quiser buscar um profissional que vai almejar sair desse papel para esse papel, aqui eu vou ter que começar a qualificar ele a nível de quê? Por exemplo, esse cara vai ter que começar a captar conhecimento de gestão financeira mesmo. Não precisa ir muito longe. Gestão financeira, de classificação gerencial. E principalmente, ele tem que começar a entender do business, do negócio da empresa, porque é isso que vai fazer a diferença para ele. Então,
Aqui eu tenho um tipo de busca, um tipo de orientação que eu vou dar para esse profissional. Quando eu quero que um profissional saia desse nível aqui de conta gerencial para fazer análise, você ainda tem uma possibilidade de criar com ele um modelo de qualificação, aonde ele consegue, talvez, buscar uma certa captação de conhecimento, buscar uma certa capacidade, ele pode treinar, ele pode fazer avaliações. Por quê? Ele vai ter que entender aqui conceitos contábeis. Ainda está muito na mão dele, principalmente conceitos contábeis, que é as finanças do mundo. Conceitos contábeis, que vai ajudar ele a alcançar esse tipo de conhecimento aqui. Quando eu passo daqui para cá, se esse cara não tem todo esse repositório aqui de conhecimento, ele não vai conseguir avançar. Porque ele vai ter que começar a entender os impactos, por exemplo, de um PIS e COFINS na hora de tomar uma decisão financeira. Por exemplo, tem um vídeo aqui no canal que eu explico o quanto que as empresas do Simples vão ter que pensar nisso aqui para tomar a decisão de como vender para os seus grandes clientes. E como os grandes clientes vão ter que usar isso para tomar a decisão de quem comprar. Então aqui ele vai começar a entender da parte fiscal, vai ter que começar a entender de crédito e débito, de impostos. Ele vai ter que começar a entender, por exemplo, de PIS e COFINS, de ICMS, de impostos diretos e indiretos, de débito e crédito e regimes especiais. Então tudo isso aqui são conhecimentos que estão muito alocados ainda ao conhecimento técnico, mas é muito mais amplo. Não adianta só eu saber de gestão financeira. Eu tenho que saber da gestão financeira, do impacto contábil nisso, mas o fiscal ele é por estado, por cidade, por região, por categoria de operações. Então ele é muito mais complexo, tem muito mais nuances. E a gente nem colocou aqui a necessidade, por exemplo, do gestor financeiro entender de folha de pagamento. Quem está jogando essa responsabilidade para o RH. Agora, quando você quer sair daqui para o próximo nível, não basta querer, tem que ter experiência, tem que ter vivido, tem que entender o que o mercado busca para conseguir trazer esse resultado. Então aqui não basta só conhecimento. Aqui tem conhecimento dos tipos de linhas de crédito, das linhas de crédito e também dos tipos de operações financeiras. Aqui, além de operações financeiras, vai vir um ponto que você não consegue controlar, que é relacionamento. A pessoa tem que saber criar relacionamento com os bancos. Então, esse é um caminho que você pode tentar trilhar com o seu gestor, mas isso não é garantia de sucesso. Agora, em nenhum desses casos você vai conseguir ensinar ou obrigar ele a ensinar. Não existe essa questão de obrigar uma pessoa a ensinar. Você pode provocá-la através de perguntas, através de desafios, para que ela comece a aprender mais. Mas não adianta você simplesmente tentar empurrar isso na cabeça deles. Eu tenho gestores, que eu já atuei com eles, que têm total entendimento da parte financeira, mas não conseguem entender essa correlação. E existe um detalhe aqui que acontece muito, também, que é muito importante, e principalmente nessas duas primeiras fases aqui, que é o quê? Existem muitos gestores que vão olhar para isso aqui e vão falar o seguinte: vamos implantar um controle acessório? Vamos encontrar um controle acessório que eu possa reclassificar toda a movimentação financeira da empresa nesse controle acessório? E pode parecer estranho, mas isso acontece muito mais do que vocês imaginam. Só que chega um momento que o controle acessório não é possível, porque eu tenho que replicar tudo no Excel. E aqui mora um detalhe muito grande dessa gestão financeira, para você identificar qual que é o nível do seu gestor financeiro. Se ele vai trazer soluções muito voltadas para Excel, ele tem uma certa capacidade de gerenciar e uma certa capacidade de planejar o uso do dia a dia dos processos, dos recursos. Por que eu estou falando disso? Porque é o seguinte, quando você fala ali, por exemplo, vamos voltar aqui para baixo para a gente poder entender bem. Quando eu falo aqui de gestão financeira, eu vou falar de contas a pagar e eu vou falar de contas a receber. Isso aqui vai ter que entrar e gerar uma projeção financeira, que depois vai ser o quê? Liquidada. Quando eu pegar o relatório do banco e planejar minha liquidação, depois de liquidado, eu vou ter que ir lá e fazer o quê? Uma conciliação bancária. Estou fazendo um modo bem simples aqui, tá? Para garantir que isso aqui está funcionando. Então, você tem aqui o contas a pagar, o contas a receber, a projeção, a liquidação, né? Então, eu tenho a liquidação aqui. Eu tenho o contas a pagar, a projeção, a liquidação e a conciliação bancária. Só que isso aqui parte do quê? Isso aqui parte, contas a pagar, parte de compras. Contas a receber, parte de vendas.
E como todos os dois têm nota fiscal, então a informação está aqui. Eu não começo resolvendo o financeiro através do financeiro em si. Eu preciso necessariamente alinhar o financeiro, eu preciso validar o financeiro, não necessariamente só através das notas de liquidação, mas de todo esse fluxo. Eu preciso garantir que toda compra é colocada no contas a pagar, que ela alimenta um estoque, que ela gera um controle financeiro. Eu preciso ter essa conta gerando uma projeção, uma liquidação e uma conciliação. Porém, eu preciso começar lá do compras, para garantir outros controles que são necessários. Um controle de estoque, um controle de precificação, tudo isso, um controle de produção. E eu preciso fazer com que isso entre aqui, não dessa forma simplesmente. Eu ainda tenho uma gestão de estoque aqui em cima para fazer. Então, além de ter a questão das compras e da gestão financeira do contas a pagar, eu preciso gerenciar o armazém, o estoque físico. Então, isso aqui alimenta meu estoque físico, isso aqui de baixo reduz meu estoque físico. Mas os dois vão para o contas a pagar e gera projeção, liquidação e conciliação. Isso é o básico, mais básico possível que a gente tem que esperar que exista dentro de uma gestão financeira. Porém, muitas das vezes, quando eu me deparo com esse cenário de gestores, eu não tenho aquela estrutura toda. E os gestores não conseguem vir aqui criar essa estrutura sistematizada. O que eles optam? Vão lá e pedem vários controles acessórios. E é isso que a gente quer acabar. Então, qual que é a nossa visão aqui até agora? Existe sim uma lacuna muito grande entre o que é o entendimento de um gestor financeiro de confiança e um gestor financeiro profissional. Agora, o que a empresa deve fazer? Aí depende do cenário. Tem empresas que vão optar por dar uma oportunidade, trazer alguém que vai treinar essa pessoa. Tem pessoas que vão virar para mim e falar, olha, ela vai ficar desmotivada, ela não tem capacidade de ter um líder agora. Aí é pensar numa substituição. E aqui a gente também tem toda a questão da capacidade técnica do gestor. Então, mesmo que ele tenha alguns desses pontos, ele também precisa entender isso aqui. Mas isso é em qualquer cenário. Então, o que a gente precisa entender? Aonde meu gestor está? Como eu posso levar ele para o próximo nível? O que eu espero dele no próximo nível? E o quanto que ele está pronto para sistematizar a minha estrutura financeira para que a partir daí eu possa ir para o próximo nível. Porque se você não tiver um gestor financeiro que tem capacidade de sistematizar isso, ele vai continuar operando por planilhas. E isso vai deixar todo o restante lento. Inclusive ele não vai conseguir sair dessa fase. Porque se a empresa continuar crescendo, as planilhas vão ficando mais longas, mais dias e tudo isso. O que eu queria trazer aqui para vocês? Essa visão. Eu queria mostrar para vocês que a gestão financeira depende de técnica, depende de uma estrutura e de uma cadência de acontecimentos e de crescimento de forma, não precisa ser linear, pode ser exponencial, mas que seja pelo menos estruturada e que sempre tenha alguém de gestão financeira, que sempre tenha alguém responsável por acompanhar isso, para que, tenha o crescimento, fuja-se das planilhas, criem os controles e tragam eles para dentro do sistema com base em processos. Os processos têm que estar muito claros. Então, basicamente, pessoal, o que eu queria trazer para vocês aqui hoje era isso, essa importância de ter um gestor financeiro que se conecta com o momento da sua empresa e não um gestor financeiro de confiança. Como que você pode avaliar o cenário que ele está? Eu deixei um desenho aqui, pelo menos uma sugestão, para você poder avaliar aonde o seu gestor financeiro se encaixa e o que você precisa cobrar dele. E principalmente, se caso ele estiver fazendo muitos processos financeiros baseados em Excel e você tem uma pretensão de crescer no futuro, saiba que isso vai ser um problema, porque você vai começar a criar um círculo vicioso de trazer pessoas para lançar manual, porque não dá tempo de otimizar o sistema para que ele lance automaticamente e você vai criando esse círculo, ainda mais se a empresa estiver crescendo. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido essa dinâmica do crescimento linear do gestor da empresa, como que esse crescimento deveria se dar de forma linear, de conhecimento, o que ele precisa saber para que você possa cobrar. E principalmente, lembra, informação é a base para a tomada de decisão. Tomada de decisão é o que muda o rumo das empresas. Então, se você tiver uma base consistente, estruturada, você vai ter muito mais informação. Então, mais do que ele conseguir entender, criar análises e ter essa visão, ele tem que conseguir essa parte de baixo que você tem aqui. Sistematizar essas questões para dentro de uma ferramenta, sistematizar para dentro de um processo, sistematizar essas informações, esse fluxo, de forma que não dependa de planilha do Excel e coisa do tipo. Porque a gente sabe que quanto mais a empresa vai crescendo, mais difícil fica construir essas planilhas. Então espero que você tenha gostado, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever, marcar o sininho e agora sim, vai direto lá nas redes sociais e segue a gente. Carlos Pires Consultor, para o Estado e Resultado em Foco em todas as redes. No mais, muito obrigado e até o próximo vídeo.